Amado Deus, obrigada por mais um sábado e pela oportunidade da gente estar aqui, também aprendendo mais de Ti, juntos apesar da distância. A gente agradece pela Tua presença em nossas vidas e pela oportunidade de ter mais conhecimento do Teu caráter, Senhor, para representá-lo e para buscar a salvação de almas e também, assim, lutar contra qualquer tipo de contrafação de quem Tu é e da verdade. Ilumine nossas mentes, Senhor, e palavras hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje sobre um tema que é baseado num artigo da Tess, que ela postou lá no Broadcast Media, faz um tempo, já no passado, em agosto, se eu não me engano. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, explanar e fazer uma reflexão final também. Tá forte, soluço, mas enfim, vamos lá. O título, né, é meio diferente, não sei se vocês viram lá. Começa com incels misóginos e espectros do sexismo, mas ampliando um pouquinho mais, seria incels misóginos, supremacia masculina e espectros do sexismo. Primeiro eu queria perguntar, tem algumas pessoas na sala, eu queria que alguém me dissesse o significado primeiro da palavra misógino. O que é uma pessoa misógina? O que é misoginia? Queria que alguém falasse pra gente. Miso significa ódio. Gênia significa mulher. É um tipo de ódio e aversão a mulheres. Maravilhosa, muito obrigada. Então, a Gabi foi muito ao ponto, ódio e aversão às mulheres, e o Mate falou aqui atrás, não sei se deu para ouvir, a gente está quase com uma escola aqui também, porque tá o Mate, a Thaís, a Carol e o Pedro. Estamos juntos aqui, muito felizes. Mas, enfim, ele fez uma definição mais, né, da palavra, que miso seria ódio e gino seria relacionado à mulher. Seria esse tipo de ódio e aversão contra a mulher. E agora, acho que é uma palavra mais desconhecida pra gente, é incels. I-N-C-E-L. S no plural, né? Alguém sabe o que é um incel? O que é ser um incel? Alguém já ouviu essa palavra? Leu algo sobre? Celibato involuntário. Muito obrigada. Isso aí. Celibato involuntário. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre, em especial, essas pessoas que se denominam celibatos involuntários, mas não só as que se denominam celibatos involuntários, porque isso por si só não seria um problema, mas que juntam isso à ideologia de supremacia masculina e acabam se tornando pessoas até involuntárias, misóginas, nutrindo uma aversão, um ódio contra as mulheres. Isso gera várias consequências. Então, eu vou começar compartilhando a tela aqui pra gente, só um pouquinho. Então, vamos lá. Esse nós temos nosso estudo hoje, em céus misóginos, vem de involuntário, né? É do inglês, involunteer, exatamente, céus de celibatos, que é uma palavra bem semelhante no inglês, para celibato, enfim. Então, os incels são aquelas pessoas celibatas involuntariamente, por quê? Porque você pode ser um celibato voluntário. Você pode, por exemplo, um padre, uma freira, eles são celibatos voluntariamente, talvez, né? Se pudesse casar, eles casariam, mas eles têm consciência de que quando eles entram nessa vocação de padres, de freiras, eles vão ter que optar pelo celibato, né? Ou deveriam, ao menos, né? Conforme o que é proposto, optar pelo celibato, mas é voluntário, eles tomam essa decisão, eles fazem parte de um seminário. Eu tive, inclusive, amigos estudando no colégio católico, tive 3 amigos que entraram no seminário, então eles estariam optando por essa vida de celibato, né, voluntariamente, mas os 3 acabaram saindo, e hoje nenhum dos 3 busca o celibato, porque eles escolheram não seguir essa vida, enfim. Eu acho que o celibato é uma das coisas que mais fizeram eles não continuarem nesse caminho, mas é uma escolha, a pessoa voluntariamente se propõe a isso. E podem ter celibatos voluntários por várias razões, porque tem gente que não quer nunca estar com alguém, nunca se casar, não se relacionar. Isso é uma coisa que pode acontecer. Os involuntários são aquelas pessoas que têm vontade de estar com alguém, têm vontade de se relacionar,
Pode ser tanto emocionalmente, mas também sexualmente em especial, né? Porque o celibato diz respeito a isso. Mas não conseguem, digamos assim, não encontram parceiros para terem relações sexuais, não se encaixam, não, enfim, não têm afinidade, ou sentem que as pessoas não escolhem esse termo ele foi criado, digamos assim, no mundo online, na internet, por uma mulher bissexual. Então, ele é um termo geral, amplo, que várias pessoas podem se encaixar em cima disso. Mas na internet, né, como as ideias se propagam muito rápido e elas podem ser usadas de várias maneiras, foi aproveitado por supremacistas masculinos com o fim de usar isso como uma denominação que se vingasse de alguma forma, ou que demonstrasse a sua raiva e sua insatisfação para as mulheres, e por isso eles são considerados misóginos. Mas é interessante fazer essa pontuação diferente. Não é só porque uma pessoa se denomina incel que ela é misógina e que ela quer vingança contra as mulheres, que ela nutre uma raiva, enfim. Essa imagenzinha que eu coloquei aqui é o artigo que a Tess compartilhou, né? Só, digamos assim, a capa do artigo. Ali embaixo a gente tem o link também, mas o link está no Broadcast Media, se vocês quiserem eu posso passar para vocês. É um artigo grande, assim, acho que umas 30 páginas de texto, mais ou menos, mas é um artigo muito interessante, vale muito a pena a leitura, então eu incentivo, né, para quem ainda não tenha lido, que possa buscar fazer essa leitura, porque a gente vai falar um pouco, só que a gente não tem como, né, abordar todos os detalhes desse artigo aqui. Então, qual a origem desses incels misóginos, né, e dessa supremacia masculina e das consequências que vieram a partir disso? Começou quando as mulheres começaram a buscar seus direitos de maneira mais efetiva nos anos 70. Começaram também a surgir em contrapartida ideologias para restabelecer o domínio masculino. E os homens, é engraçado que as mulheres estavam tipo começando a ter direitos e a começar, né, a ter mais autonomia, independência e igualdade. E os homens já nesse início, né, que elas estão bem longe de atingir a igualdade, né, porque são 6.000 anos de desigualdade, de, enfim, machismo, sexismo, mas já nesse início, os homens, acostumados ao poder e, né, e a tudo que advém dele, começam a se sentir as verdadeiras vítimas do sexismo e da discriminação. E começam a surgir ideologias em relação a isso, né, supremacistas masculinas, para restabelecer esse domínio masculino, porque eles estão se sentindo vítimas do sexismo. Porque quando as mulheres apontam que existe um sexismo, que existe uma desigualdade, que elas estão falando sobre isso, eles simplesmente sentem que por elas querendo, de alguma forma, tirar o poder para dividir isso de uma maneira mais igual, que eles estão sendo prejudicados, que eles estão sendo atacados, porque eles estavam com a vida deles normal, como é estabelecido fazem muitos séculos, e agora elas começaram a querer achar problema e querer se colocar numa posição de superioridade quando elas estavam só procurando a igualdade, né? Mas para ter igualdade, alguém tem que subir, alguém tem que descer para equilibrar. Isso eles consideravam um tipo de discriminação, né? E ideologias nesse sentido começaram a surgir e se estabelecer. E é muito interessante que até pontua no comentário que ela faz em relação a esse artigo que ela postou lá no Broadcast Media, que o primeiro ataque, digamos assim, né, o primeiro ato de violência individual, o primeiro ato individual de violência em massa, que teria sido motivada pela ideologia misógina, aconteceu justamente no início dessa linha de reforma, que foi lá em 89, no Canadá, e o homem falou que, né, que o agressor, ele provocou 14 vítimas, se não me engano, foi em algum tipo de aula de... Numa escola, eu me lembro que foi numa escola, em que ele fala que, é verdade, foi numa escola de engenharia, foi numa faculdade de engenharia para mulheres. Ele foi lá e matou 14 pessoas ao todo. E ele eu acho que no final se matou, e ele fala que ele estava lutando contra o feminismo. Ele declara isso, assim, digamos, abertamente. Então, a gente consegue entender que foi um ato diretamente, né, uma violência em massa diretamente causada por uma ideologia misógina. E com isso, né, em 89 a gente sabe que surgem muitos avanços, inclusive a expansão da internet, começam a ter novas
comunidades online disseminar novos tipos de ideologias. A supremacista masculina é uma delas, que se apropria do termo incel, dá voz a pessoas misóginas. Isso causa uma série de consequências, e um ato principal que faz parte disso, um acontecimento, digamos assim, é outro ataque em massa que aconteceu em Santa Bárbara em 2014 por um menino de 22 anos chamado Elliot Rodger, e ele mata 6 vítimas. Que como que ele faz? Ele vai até uma irmandade tipo de estudantes, assim, imagino que, né, do college, da faculdade, assim, e ele tenta entrar, ele bate para tentar entrar para matar elas todas lá. Antes ele faz um vídeo falando sobre isso, falando sobre essa intenção, sobre essa raiva que ele sente das mulheres, porque ele se põe como o homem perfeito, ele até se declara como um deus, e como que nenhuma mulher queria ficar com ele, como que ele era um celibatário, né, involuntário. Ele, na verdade, nem não usa o termo incel, mas toda a ideologia que ele tem por trás, ele deixa isso bem claro, além de declarações online que ele fez em outros momentos que incentivavam a violência incel. Ele deixa bem claro que ele tinha muita raiva pelas mulheres e buscava vingança por conta dele não conseguir ter os desejos sexuais dele supridos pelas mulheres, por elas não estarem dispostas, sendo que ele se considerava uma pessoa muito incrível, muito superior, que deveria, né, receber isso das mulheres, mas elas não estavam dispostas a isso, então ele nutria vingança, enfim, ódio, misoginia no geral, e ele fez esse ataque, perpetrou esse ataque para se vingar de tudo isso, né, e para provocar esse choque social e também temor, né, nas pessoas em geral, as pessoas que não sofrem o mesmo sofrimento que eles. Ele não conseguiu entrar nessa irmandade porque ele bateu na porta, mas as meninas não atenderam, mas ele atacou pessoas que estavam em volta e com isso causou 6 vítimas. Mas esse ato, apesar de ser um ato, acho que louco, e a maioria das pessoas acham, na nossa sociedade, graças a Deus, esses assassinatos em massa uma loucura, e entende o quanto isso é extremo e anormal. Na comunidade incel misógina, ele se torna um herói. Deixa eu até colocar aqui, tem que fazer essa diferença. Ele começa a ser, digamos assim, se torna uma referência, justamente uma referência em relação à misoginia no geral e aos atos provocados por essa misoginia, alimentados por esse celibato involuntário que esses homens têm, por isso eles não têm muita raiva, enfim, tudo contra as mulheres. Uma coisa importante para a gente ter é sobre esse caminho que levou aos incels misóginos a se desenvolverem. Inicialmente, seguindo essa mesma linha de acreditar que os homens têm um direito sexual sobre as mulheres, surgiu um termo, digamos assim, um grupo também na internet que se chamava de pick-up artists, que tipo são artistas da sedução, porque eles acreditam que exista um mercado sexual e um valor de mercado sexual que foi trazido pelo feminismo e que ele tipo separa as pessoas naquelas que têm mais atrativos sexuais, mais valor sexual, seja por aparência, seja por dinheiro, seja por, enfim, alguma coisa que torna elas interessantes. E isso criava um ambiente muito competitivo de alguma forma, porque 80% das mulheres, né, alimentadas pelo feminismo, que na cabeça deles o feminismo é a pior coisa que poderia existir, 80% das mulheres, digamos assim, com o maior CMV, o maior valor de mercado sexual, né, as melhores mulheres lembrando que isso é tudo uma demarcação extremamente sexista, é só para a gente conhecer, mas as melhores mulheres, elas correm atrás dos 20% dos homens melhores também, que estão lá em cima, os top, elas só querem os melhores, e só sobram 20% das mulheres, que são as piores, para 80% também dos piores homens. Então, se torna algo muito desigual, muito difícil, né? Como que 80% dos homens vão conseguir 20% das mulheres? Vai faltar muita mulher para os homens e tal. E esses pick-up artists...
Com certeza o Márcio está falando que não faz sentido, realmente. A teoria toda não faz sentido, mas o pior é que ela convence muita gente e ela impacta a ponto de levar esse tipo de ataques que a gente viu e que não foram isolados, infelizmente. Tá. E isso fazia, só que esses pick-up artists, ao invés de simplesmente se revoltar contra isso, ficarem chateados e saírem só agredindo as pessoas, eles propunham algo diferente. Eles até, digamos assim, são mais antecessores que os incels, gente. Mas a gente tem que entender como eles surgiram para entender como que os incels se desenvolveram. Eles falam que você tem que aprender esse jogo. Eles falam que isso tudo é um jogo e você tem que aprender esse jogo, aprender como as mulheres funcionam, aquilo que elas gostam, como elas avaliam o valor de mercado sexual das pessoas. E você tem que buscar dar a elas aquilo que elas querem, de alguma forma, para conseguir o que você quer. Basicamente, ter relações sexuais é uma coisa assim bem limitada, mas enfim. E é absurda também, né? Então, você tem que ganhar dinheiro, você tem que buscar ser uma pessoa interessante, você tem que buscar beleza através de exercício físico e tal. Então, tudo isso são passos para você conseguir esse seu objetivo, né? Que é basicamente, como eu falei, relações sexuais. Porque os homens acreditam que eles têm um direito sexual sobre as mulheres. E esse pick-up artist que, de alguma forma, propunha que os homens fizessem alguma coisa nessa conquista das mulheres, né? Que eles saíssem dessa condição de celibato, digamos assim, voluntário, para conquistar as mulheres, ainda assim, ele trabalhava a objetificação das mulheres com desrespeito ao consentimento, assim, porque eles tem termos que diziam, porque no final a mulher pode ter uma resistência de última hora. Se a mulher tiver uma resistência de última hora, tipo, não dê bola, vá fundo, né? Digamos assim, nas preliminares para uma relação sexual. Se ela resistir, se ela quiser desistir, saiba que se é uma resistência de última hora, pode continuar, que é assim que as coisas funcionam. Então, esse desrespeito ao consentimento também é incentivado por esses pick-up artists, esses artistas da sedução, e eles realmente, tipo, davam um curso, era uma coisa que realmente não era só falada nos fóruns. Tinham pessoas que se sentiam, tipo, coaching, naquela época a gente não tinha coaching, né, mas enfim. Eles se sentiam no... eles faziam até cursos e tal, e aprendiam essa técnica para realmente conquistar mulheres e ter o que eles queriam. A objetificação feminina, né, através de só valorizar o sexo, enfim. Isso não é importante que eles tivessem que desrespeitar o consentimento, eles incentivavam o assédio, até poucas dessas pessoas eram realmente julgadas, mas algumas delas foram julgadas e, vamos supor, teve uma mulher que ela foi estuprada, digamos assim, sofreu assédio sexual e ela conseguiu denunciar isso e ela foi descobrir, apesar de que a polícia não realmente fez uma denúncia, uma investigação muito profunda, ela descobriu que o caso dela, do assédio dela, estava numa dessas plataformas de pick-up artists, tipo, como um caso bem sucedido, como um aluno que seguiu bem aquilo que os mentores falaram e conseguiu ter sexo com uma mulher. Mas ele, na verdade, assediou essa mulher. E muitas das histórias, digamos assim, de sucesso dessas plataformas, elas falam sobre assédio, elas normalizam o acesso e falam isso como uma coisa normal. E também acaba gerando a violência em massa, que é algo que também está muito ligado aos incels misóginos. Como uma violência que teve em 2009, que era de desses pick-up artists, uma pessoa que gostava desse tema, na Pensilvânia, numa aula aeróbica, e matou 3 vítimas. Porque ele também não sentia que na verdade esse pick-up artist dava muito certo, e justamente isso fez com que muitas pessoas se revoltassem contra esses métodos dos pick-up artists, porque eles não traziam os resultados que eles esperavam, que era sexo com mulheres. E começaram a ter fóruns misóginos, além desses pick-up artists, mas fóruns contra esses artistas da sedução, e que agora se identificavam mais fortemente como incels misóginos. Eles talvez não falavam que eram misóginos, falavam que eram incels, mas a gente sabe que eles eram misóginos, porque eles promoviam ódio às mulheres, mas também o ódio a essas técnicas, porque eles diziam que não funcionam. Nada que eles fizessem, eles conseguiam ser suficientes para que as mulheres escolhessem eles para ter relações sexuais. Por isso eles nutriam esse ódio. E o que desencadeava a desumanização das mulheres
um aumento e uma supervalorização dos direitos sexuais masculinos e a glorificação da violência. E agora eu vou ler um trechinho que está comentando sobre aquele primeiro menino lá, o segundo, na verdade, de 2014, que é um marco bem interessante, porque 2014 é um marco muito importante na nossa linha. E vai estar falando sobre ele, quando ele executou... Quando ele estava prestes a executar, na verdade, o assassinato em massa e depois se matar. E esse é um trechinho do artigo, que diz assim: embora não utilize o termo incel, o perpetrador postou nesse fórum, o Hate, um encorajamento à violência incel, implicando a sua identificação. Porque quando ele foi fazer o assassinato, ele fez vídeos e tal, e ele tinha uma autobiografia que ele não se declara nitidamente incel, mas em fóruns misóginos, em fóruns supremacistas masculinos, ele fez uma declaração promovendo o termo incel. E tudo aquilo que ele falava no seu vídeo, apesar de não citar o termo incel, é muito claramente o que um incel reivindica e as dores, né, de um incel. Então, o que diz? O que ele disse? Se não conseguimos resolver o nosso problema, temos de destruir os nossos problemas, escreveu ele. Um dia os incels perceberão a sua verdadeira força e números e derrubarão este opressivo sistema feminista. Muito opressivo, enfim. E é interessante que, mais uma vez, parece uma loucura a gente lendo, né? Mas ele se tornou um mártir para esse movimento e ele gerou muito reboliço dentro desse movimento. Ele aponta que isso, né, essa atitude tão extrema que ele levou, aponta que houve um crescimento muito grande com o advento da internet, da mobilização online misógina. Eles não se mobilizavam só online, mas eles também saíam para prática. E a adesão a fóruns de supremacia masculina também é algo que acaba crescendo e tendo sua significância, porque são pessoas que não ficam só no online, mas também começam a ter toda a sua visão de mundo alterada e podem até partir para esse tipo de violências em massa. E esse menino, né, que a gente acabou de ler um trechinho dele que ele postou num fórum misógino, supremacista masculino, ele deixou vídeos um pouco antes dele cometer o ataque e também deixou um manifesto autobiográfico que hoje é considerado, e ele é nesse artigo, né, que eu trouxe, que a Tess trouxe, que eu estou fazendo com base nisso, que é feito por pesquisadores da área e tal, eles consideram esse como um manifesto fundador para a violência misógina incel, né, em 2014. Como a gente viu, em 89 já tinha violência misógina, mas em 2014 a gente está falando especialmente da incel, que é um dos movimentos misóginos que partem para esse tipo de violência. Então, ele deixou esse manifesto autobiográfico, esses vídeos, e as pessoas começaram, né, esses homens que pertenciam a esses fóruns começaram a usar isso como se fosse, digamos assim, uma bíblia, um livro, assim, sagrado, e começaram a usar esses termos e ser incentivados por isso, e até hoje usam isso. Ele se intitulou como Cavaleiro Supremo, tipo, dizia, como que as mulheres não querem ficar comigo se eu sou um Cavaleiro Supremo? Coisas, tipo, né, nesse sentido. E até hoje usam esses termos e se referem a ele como Cavaleiro Supremo. E o que provocou isso, em especial, falta de acesso sexual às mulheres, e lembrando que ele foi numa irmandade, né, matar mulheres e tal, mas ele não escolheu qualquer irmandade, ele escolheu uma irmandade de mulheres bonitas, loiras, bem padrão, porque esse era o principal foco deles. O principal foco é que as mulheres bonitas, as que ele queria, né, extremamente sexista, as que fossem padronizadas, ele queria ter acesso a elas, entendeu? Elas que são a maior raiva. Por que elas não me querem se eu sou tão bom, se eu tenho tudo de melhor na cabeça dele, né? Isso que ele propagava. Então, ele nutria um sentimento de injustiça e buscava vingança. E isso acendeu a sede por vingança e a compreensão de injustiça em grande parte desses homens que fazem parte desses fóruns online. Fóruns online são tipo sites e tal. E os alvos dessas pessoas são conhecidos como esses nomes que tá aqui, ó, tipo de Stacy's e Chads. Então, as Stacy's são as mulheres padrão, bonitas e tal.
E os Sheds são os homens padrão, porque eles também têm raiva, mas é uma raiva secundária. E eles têm raiva porque eles são preferidos pelas Stacies, pelas mulheres bonitas. Elas só querem ter relações sexuais e tal, como se limitasse tudo a isso, né? Mas essa é a mentalidade que eles alimentam com esses Sheds. Então, isso causa uma rixa e uma raiva e um desejo de vingança para ambos, né? Esses grupos, e tem mais grupos também, mas eu trouxe só esses. E por tudo que eles, na verdade, considerados normes, pessoas normais, pessoas padrão que não são incels. Então, eles já criam uma ideologia de oposição que é muito perigosa, que nós, os incels, estamos contra todos eles, todos os normes, todas as pessoas normais que não se solidarizam pelo nosso sofrimento de sermos celibatários involuntários porque as mulheres não querem nos dar prazer. Basicamente isso. Então, isso gera uma oposição muito perigosa que acaba fazendo com que as pessoas favorecendo, justificando a violência que eles vão atrás, que eles buscam. Aí é interessante que ele começa a glorificar toda a violência masculina. Então, mesmo quando haviam ataques em massa que não eram associados a um incel, ou uma ideologia parecida e tal, mas só por ser um supremacista masculino, geralmente branco, que está matando normes, pessoas normais, eles já se sentiam de alguma forma representados e felizes por esse tipo de execução. E eles é muito absurdo, porque eles realmente defendem, até tem o artigo comenta sobre um desses incel, de pessoas que defendem essas ideologias parecidas, que se candidatou para alguma vaga no parlamento e tal, porque eles defendem a legalização da violência para punir e controlar mulheres. Tipo, realmente eles acreditam que as mulheres precisam ser punidas através, seja de violência física, seja de estupro, eles acreditam na legalização, porque o que está em primeiro lugar na cabeça deles são os direitos do homem, especialmente os direitos sexuais. Então, se a mulher ela não está querendo me dar, né, ter relações sexuais comigo, e esse é o meu direito, então eu tenho direito sobre ela de estuprar, de abusar, de fazer o que eu quiser. Se ela não corresponde às minhas expectativas, eu tenho direito de abusá-la psicologicamente, fisicamente, porque esse é o meu direito como homem, né, que está em primeiro lugar. Eu só consigo, sempre que eu penso nisso e falo, eu só consigo pensar que é uma ideia muito maluca e muito absurda e desumana, mas ao mesmo tempo, e trabalha em um dos maiores objetivos é trabalhar e gerar a desumanização das mulheres, é trazer as mulheres como mulheres perversas, como mulheres más, se elas não correspondem às minhas expectativas de ter um relacionamento, de, né, se elas não aceitam as minhas investidas, se elas não respondem ao que eu espero delas, né, que na maioria dos casos é simplesmente prazer sexual, elas são pessoas más, elas são pessoas perversas, elas são egoístas. Eu tive uma decepção em alguma vez com uma mulher, ela pode às vezes até ter feito algo errado. Todas as mulheres são iguais e todas elas merecem a morte se elas não quiserem se submeter a mim. São ideias muito fortes, mas o mais absurdo é que elas realmente são reais e são compartilhadas por um número considerável de pessoas, mesmo a gente estando em 2022, mas enfim. Então, eles defendem isso. E tem uma ideia também que é interessante, que também é tratada no artigo, que é a ideia da pílula vermelha e da pílula preta. Essa pílula vermelha tá baseada num filme, que eu acho que é Matrix, mas eu acho que eu nunca vi esse filme, então eu não peguei muito. Mas é tipo um negócio que você toma, uma pílula, e você passa a entender a sociedade à sua volta, entender como as coisas funcionam e, tipo, ter mais poder de alguma forma em relação a isso. Isso é usado especialmente pelos pick-up artists, aquele pessoal dos artistas da sedução, que eles entendiam o jogo das mulheres, entendiam o valor de mercado sexual, e eles usavam isso a seu favor, eles aprendiam o jogo e começavam a buscar mais dinheiro, buscar ser mais interessantes, buscar fazer academia, simplesmente para ter o domínio sobre as mulheres. Então, eles entendiam isso. Eu sei que isso ainda existe, e tem um aqui no Uruguai e na Argentina. Um pick-up artist? Fala em espanhol, mas... Como que fala em espanhol? Levantar-te. Levantar-te, ainda existe isso, que é um programa tipo de coaching para homens, tipo esse pick-up artist que ensina eles a conquistarem mulheres. Gente,
2022. Ainda tem isso aqui no Uruguai e na Argentina. E o Uruguai é um país consideravelmente progressista socialmente. Enfim, então isso é bem chocante. E tem... Só que os incels misóginos, eles começaram a defender outro tipo de pílula, digamos assim, outro tipo de ideia, que seria essa pílula preta que você toma, você enxerga como é o mundo, mas você fica desesperançoso, você sabe que você não vai poder mudar na maioria dos casos, que mesmo que você faça, busque dinheiro, mesmo que você busque, vá para academia tentar ficar mais padronizado o seu corpo e tal, ainda assim não vai dar certo. Então, ou você tem que aceitar a sua situação, ou você deve partir para o suicídio, muitas vezes, mas não só suicídio. Você não pode ser tão egoísta a ponto só de se suicidar. Você deve fazer um ataque, promover um ataque em massa e depois, né, se matar e tal, para que você possa se vingar desse mundo opressivo, para que você possa gerar temor nessas pessoas normais que não entendem a nossa dor. Enfim, é bem absurdo até mim. Enfim, é muito estranho falar tudo isso e saber que isso é real. Enfim, inclusive essa questão financeira, por exemplo, é uma coisa que gera mais raiva. Por exemplo, aquele menino, né, o de 2014, ele era filho de um diretor de cinema, assim, então ele tinha dinheiro, ele tinha muito dinheiro, os pais dele até pagavam um psicólogo e tal para tentar ajudar ele tinha um bom carro, tinha uma boa mesada, tinha tudo, e esse é uma das indignações dele, de que mesmo ele tendo dinheiro, as mulheres não davam atenção para eles, então eles viam, por isso eles não acreditavam na pílula vermelha, porque, às vezes, mesmo eu tendo dinheiro, mesmo fazendo de tudo, ninguém vai me dar bola. Então, eu já não tenho mais esperança. Eu vou aceitar a minha situação de incel, odiando mulheres para sempre, ou uma hora eu vou acordar e vou me vingar para ver se eu consigo mudar essa sociedade. Eles não querem mudanças simplesmente políticas, eles nem vão muito atrás de mudanças políticas, enfim, sociais. Eles querem realmente alcançar isso, em especial através da violência. A gente vê isso através de alguns ataques que aconteceram, por exemplo, em 2018, em Toronto, acho que a maioria de nós lembra, né, que é recente, um homem numa van atropelou várias pessoas e ele colocou nas redes sociais que a rebelião dos incels já começou. Então, por isso, trouxe muitos holofotes para esse tema. Na Flórida, uma aula de yoga, um outro homem matou numa aula de yoga 2 mulheres. E é interessante que quando isso acontece num ambiente, digamos assim, prioritariamente feminino, ou num ambiente onde as mulheres costumam frequentar e tal, e fazer coisas para o seu cuidado pessoal, acaba sendo comparado a, tipo, ataques antissemitas numa sinagoga ou ataques antimuçulmanos numa mesquita. Então, acaba tendo um paralelo interessante, né? Porque a pessoa tem raiva, quer executar isso, e essas execuções geralmente são muito bem planejadas. Ela vai num lugar onde representa, de alguma forma, aquele grupo que ela está querendo atacar, que ela tem raiva. Em 2020, um homem no Arizona atirou em 3 pessoas. Ele era um incel rejeitado por mulheres, né? Isso, pesquisando sobre a vida dele, encontraram. Em Virgínia, esse não executou um ataque, mas ele era um fabricante de bombas e ele se feriu mexendo com suas bombas. E a polícia foi atrás das coisas dele, né? Porque não é normal a pessoa estar produzindo bombas assim por nada. E encontrou que ele era um incel, ele tem várias declarações e tal. E uma das declarações dele é que ele ia ser heróico e fazia uma declaração como o Eric Rodgers, né? Que é esse menino de 22 anos que, digamos assim, foi um grande estopim para tudo isso. E é muito interessante que como esse Eric Rodgers era uma referência que, tipo, termos que eram muito usados nesses fóruns misóginos, incels, era tipo assim, era go e er, né? Tipo, vá, er, tipo, vá fazer algo como ele fez. Quer se suicidar, ok, mas vai e faz isso. Era incentivado esse tipo de ações, tendo como base o que aconteceu lá em 2014, né? E o nome dele. Ou eles falavam também, be a hero. Tipo, seja um herói. Eles literalmente consideravam esse menino como um herói, como um mártir, como um padroeiro deles, assim. Então, seja um herói com o E e o R em maiúsculo, tipo, representando esse menino. É bem forte, mas é a realidade. E esses são alguns, né, dos ataques diretamente enfatizados e executados por pessoas misóginas. Em especial, a gente está focando no grupo incel, né?
pessoas que são celibatas involuntárias, nutrem raiva, se sentem injustiçados e vão buscar vingança e buscar gerar um temor social por conta disso, para alcançar algum tipo de mudança. E a última não está, essas que eu falei antes, né, que eu pontuei ao longo da apresentação, elas todas estão no artigo, mas o artigo é de fevereiro de 2021 e a gente teve um que eu fui pesquisar em agosto de 2021. Então, depois que o artigo foi publicado, houve foi no Reino Unido, deixou 5 vítimas, e a pessoa que executou, que também se matou depois, através das redes sociais, ela, enfim, pesquisando informações sobre ela, ele era um incel declarado também, uma pessoa que se sentia muito insatisfeita por não ter acesso sexual às mulheres. Então, a gente vê o quanto isso é algo presente, não é o que ficou, aconteceu em 2014, aconteceu, mas não sei quem mais morreu, mas não, são coisas que continuam acendendo fogos hoje, continua crescendo de alguma forma e gerando frutos, né, maléficos. E isso, eu acho que ajuda a gente a entender, primeiro, os extremos que o sexismo pode chegar, né, e até se comentou em alguns dos estudos, faz não muito tempo, que se houvesse algum grupo étnico, social, enfim, vamos por étnico, que sofresse o mesmo tipo de ameaças, o mesmo tipo de ataques que ao longo dos anos e dos séculos, dos milênios, as mulheres sofrem, e que continua até hoje, toda a sociedade estaria comovida, né? Porque com os negros, claro, ainda a gente tem muito a avançar, mas hoje a gente consegue enxergar muito mais a questão, né, dos racial, mas claro, ainda temos para avançar, mas a questão das mulheres, muitas pessoas veem como algo menor, como algo pequeno, que o feminismo, pessoas, né, inteligentes, que nunca chegariam a apoiar qualquer tipo dessas ações, mas consideram que o feminismo ainda assim exagera e é uma luta inglória, uma luta desnecessária, e não conseguem enxergar quantas mulheres elas são vítimas do sexismo em todas as suas formas, desde as mais extremas até as mais sutis, mas que as sutis, de alguma forma, elas acabam validando ou alimentando um ciclo que leva a essas coisas mais extremas. E eu queria também trazer o final do artigo, ele fala sobre algumas recomendações para que você possa, né, socialmente lutar contra isso. São 5 recomendações, eu vou falar rapidinho delas, ler e falar, porque a gente viu um problema, né, que é um problemão, mas a gente vai ver agora uma solução proposta por esses pesquisadores que é bem interessante, depois a gente vai fazer uma outra reflexão assim pra gente. A primeira seria apoiar a melhoria dos serviços de saúde mental e do acesso como um bem social, mas não confundir isso com uma solução para a violência ideológica, ou seja, tem que dar apoio mental, isso é show, isso é interessante, isso precisa, mas isso não vai ser a solução para a violência ideológica, porque a ideologia, ela tem que mudar. Não adianta você tratar mentalmente a pessoa, você fazer com que ela pense, que ela fique, que ela tenha apoio mental psicológico, se a ideologia dela não for mudada. Inclusive, o menino, né, o Eric Rodgers, esse guri de 22 anos, que era filho de pais ricos e tal, ele tinha apoio emocional, apoio psicológico, os pais dele pagavam, né, eram preocupados com ele, pagavam psicólogos, algo assim, pagavam até um mentor para se encontrar com ele, para que ele não se sentisse tão sozinho num ambiente social, tipo, tentavam dar o máximo apoio ideológico. E ele até comentar no manifesto dele, ele fala que não sabia porque os pais dele gastavam tanto dinheiro com isso, porque ele não ia mudar os pensamentos dele, as crenças dele. Então, saúde mental precisa ser cuidada, não pode ser negligenciada, mas se você não buscar fazer algo para mudar a mentalidade, as crenças e os valores, as ideologias da pessoa, ela não vai ser tão efetiva. E os próximos, eles são complementos para isso, né? Para além de cuidar da saúde mental. Fornecer alternativas possíveis para programas de intervenção e sugerir que as intervenções devem basear-se em exemplos de programas concebidos para lidar com perpetradores de abuso doméstico e combater a violência racista para aconselhamento especializado. Ou seja, os programas de intervenção têm que ser lidados com coisas que já deram certo e que já dão certo e que para lidar com esses potenciais agressores, você precisa unir tanto abusadores domésticos, que tem uma ideologia de supremacia masculina, com
a violência racista, que também são coisas que se complementam e ajudam nessa luta. O 3 diz que a gente deve evitar intervenções que reforcem os direitos de meninos e homens. As colaborações com organizações de justiça de gênero podem fortalecer o design do programa. Porque muito do que acontece é pautado nos direitos dos homens. Eu tenho direito sobre isso, sobre aquilo. Mas, na verdade, não se deve reforçar esse sofrimento. Não, porque realmente, tadinho, você não tem ninguém, a sua vida é triste, aos céus, à terra. Não é isso que deve ser reforçado. A igualdade de gênero e organizações com justiça de gênero deve ter lugar. E a pessoa tem que, basicamente acordar para a vida, digamos, e realmente entender que o sofrimento dela não é único, não é tão importante, não é tão importante, mas não é único, não é o centro do universo, e se concentrar em outras coisas, se concentrar mais na realidade do que no próprio sofrimento. Um comentário que está no artigo que eu achei maravilhoso, que falando que o sofrimento ele não justifica e ele não pode ser considerado um caminho para a violência em massa, porque comunidades como a comunidade LGBT, que é uma comunidade que sofre muito, tem muita índice de suicídio, eles basicamente não partem para a violência em massa. Então, tem mais coisas nisso. E uma dessas coisas são as ideologias supremacistas, misóginas, masculinas. E isso precisa ser mudado, e por isso organizações de justiça de gênero fazem a diferença. A quarta, maravilhosa, que é intervir cedo e através de sistema de rotina para prevenir movimentos ao longo de um espectro de desumanização e misoginia em direção a extremos violentos. Ou seja, muito do que se faz se atua aqui no final, quando o homem já está com a mentalidade formada, quando a ideologia já foi plantada e já está muito enraizada no coração, na mente, enfim. E a proposta é que, claro, precisa de aqui, né, para evitar consequências maiores, mas precisa começar na educação, com educação igualitária, com educação em respeito à justiça de gênero, com educação sexual também, com entendimento em relação ao consentimento, entendimento em relação, né, aos direitos do outro, enfim, limites, tudo. Então, tudo isso precisa ser, desde o início, trabalhado, desde que a criança é pequena, desde que a criança começa a formar os conceitos de mundo dela, os conceitos de relações, de relacionamento, para evitar que no futuro ela consiga... ela escolha, não descarte facilmente esse tipo de ideologia, porque ela já tem uma base bem formada em relação à igualdade, à justiça de gênero e tudo mais. Eu achei bem legal essa proposta. E, por último, financiar mais investigação e colaboração no domínio da supremacia masculina em geral e proteger a capacidade dos investigadores de trabalhar face a ameaças e doxing. Doxing é basicamente você pesquisar sobre a vida da pessoa e transmitir os dados e tal, que é o que acontece com pesquisadores. Tipo, eles querem pesquisar, querem trabalhar, mas é algo muito desgastante psicologicamente. Geralmente os profissionais não estão preparados para atender eles, as demandas que eles vêm, porque são só a gente falando, eu acho que já é algo que provoca mal-estar. Imagina você pesquisar em relação a isso, você se envolver, você ter que ir atrás, você investigar, porque com informação a gente consegue favorecer o desmonte desse tipo de mentalidade e organização, né? Enfim, então essas são as práticas. E, por último, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, né? Que o tema era aspectos do sexismo. E aí, eu fiz uma linha aqui, ó. E eu coloquei o tema que a gente viu hoje, que são ataques misóginos, aqui na ponta da linha. Né? Vamos dizer que os incels estão aqui, também tem outros grupos que fazem, que não se declaram incels e tal. E esse aqui seria o extremo sexismo, mas a gente também entende, vamos dizer aqui, feminicídio, tem violência de vários tipos, sexual, física, emocional, que tá como se fosse uma ordem, né? Mas isso não tem a ver com importância ou valor ou perigo, é só para a gente fazer uma coisa mais visual, né? Não tem o fim de ser uma visualização perfeita. Aí a gente pode ter relacionamentos abusivos, né? São espectros do sexismo. Em algum momento a gente vai ter a submissão, que é um tom mais leve, pessoas, né, que promovem a submissão, mas vivem um relacionamento bom, normal, não abusam de suas mulheres, não são desrespeitosos e tal. Então, bem opostos, né? De alguma forma, podem ser completamente contra qualquer um tipo de atitude, mas a gente entende essa atitude como submissão. Eu queria perguntar para a gente qual que é o extremo do extremo sexismo. Digamos assim, o extremo sexismo eu coloquei aqui, né? Pode ter outras interpretações, mas como ataques misóginos, em massa, digamos. E qual seria a extrema igualdade? A gente sabe que a extrema igualdade perfeita vai ser encontrada no céu, mas aqui na Terra, o que a gente tem e que a gente enxerga agora,
falei já bastante, queria que alguém falasse. O que a gente enxerga como extrema igualdade? Um termo que a gente usaria para representar isso. Alguém da minha plateia quer falar? Alguém do Zoom? Vamos lá. O que a gente diria como extrema igualdade? Qual movimento que representaria isso? Não estou falando do nosso movimento, mas um tipo de pensamento que até tem falado bastante. Feminismo radical. Isso, feminismo radical aqui, ó. Feminismo radical. Obrigada, Gabi. Isso aí, feminismo radical. Feminismo radical. Então tá. Feminismo, mas tem outras formas de feminismo, né? A gente tem o liberal, a gente tem o cultural e tal. Tem outras formas, a gente vai pontuar tudo, é só para fazer uma visualização. E agora a gente pensa, nós devemos e nós estamos dispostos a rejeitar tudo isso. Isso a gente já, né, passou, digamos, nessa fase. Vamos rejeitar, não queremos mais. Mas, agora fica a questão. Tá, eu não tô matando, não tô roubando, não, mas não tô apoiando nenhum tipo de violência, não tô apoiando nem sequer a submissão, então eu vou ficar com o feminismo, né? Independentemente de qual, já tô bem melhor do que o pessoal que acha que mulher serve só para fazer sexo. Mas é isso que a gente acredita, que a gente pontua, ou a gente não quer comprar nenhuma forma mínima de sexismo e a gente quer se contentar com a extrema igualdade, que é o feminismo radical. O único que nós, digamos assim, somos permitidos a realmente abraçar. E eu queria também que a gente visualizasse isso como dois caminhos. E a gente podia dizer que o nosso caminho é assim e o outro caminho do sexismo é esse, mas a gente sabe que o caminho que leva ao céu é um caminho como? Largo? É um caminho estreito. Obrigada, amiga. Então, é esse caminho que a gente deve buscar, amigas, que a gente deve buscar seguir. Todos os outros caminhos, infelizmente, eles caem na contrafação. Pode ser extrema, pode ser, assim, fácil de identificar. Mas mesmo as mais difíceis de serem identificadas, né, que podem ser representadas pelo feminismo liberal, que ainda assim não estou querendo comparar, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, a gente sabe que são coisas bem diferentes, né? Qualquer ser humano consegue entender isso, mas espero que vocês entendam o ponto que a gente está fazendo, sabe? O caminho que nós fomos chamados a percorrer é um caminho estreito. Não basta a gente se pontuar aquilo que está grande, que é visível, a ponta do iceberg. A gente tem que entender que ele é mais profundo, que tem coisas mais abaixo e que a gente não pode abrir para concessão. A gente não pode servir a dois senhores e a gente não... Cristo, ele não faz e nunca fez alianças ou concessões. Ele não abriu espaço para tentação e para fazer alianças com o inimigo, fazer alianças com Satanás, e Satanás simplesmente se manifesta e tem domínio através de todos esses elementos que são o feminismo radical, né? Radical, eu diria até cristão, desse movimento que tem uma imagem que está procurando ter uma imagem mais própria de igualdade na história da Terra. Então é isso, gente. Eu admito que eu falo isso para vocês com muito pesar no coração. Esse é um tema difícil. Para mim, quando eu vejo essa imagem, quando eu falo sobre isso, sobre essa questão do caminho estreito, especialmente vendo como que está a nossa situação, onde nós estamos, a gente já está em 2022, a gente já passou uma dispensação, a gente está muito... E a gente está querendo recorrer para o caminho largo, a gente sabe que o caminho largo não é bom, a gente sabe que o caminho largo não conduz à vida. Isso é algo importante de pontuar. Só tem um caminho que conduz à vida, e esse caminho é o caminho estreito. Mas a gente ainda assim está querendo
aceitar as concessões e nos entregar para concessões e fechar os olhos para coisas que nossos olhos deviam estar bem abertos e bem preocupados com quem está ao nosso lado, com nossos irmãos, enfim. Sabe, a gente está aqui em 25 pessoas. Quantas pessoas estão tendo movimentos no Brasil ou tinham um tempo atrás? Onde estão? Sabe, tem gente que nunca participa dos estudos, tem gente que nunca... Assim, a gente não está fazendo mais questão de se reunir, sabe? Tem lugares que tem 20 pessoas no movimento e a gente não está fazendo questão de se reunir com as pessoas no movimento, a gente está indo para tudo quanto é tipo de lugar, está aglomerando, e a gente está usando a desculpa da pandemia para não se reunir no movimento, para não buscar se fortalecer, para não buscar realmente ter um compromisso mais sério como comunidade, sabe? Eu acho que não tem desculpa mais para a gente viver uma vida morna, viver uma concessão, porque a gente pode olhar para coisas muito grandes, extremas do sexismo e não se sentir identificado. Mas se a gente deixa as coisas pequenas fazerem morada no nosso coração, a gente está indo, infelizmente, o fim acaba sendo o mesmo. Os meios podem ser bem diferentes, os propósitos podem ser bem diferentes, mas o fim acaba sendo o mesmo e o Senhor no nosso coração acaba sendo o mesmo. Eu acho que essa é a grande questão. E a pessoa que a gente representa para quem está à nossa volta, né? Enfim. Eu acho que era isso, basicamente, gente. E se alguém quiser fazer um comentário, senão a gente já termina com uma oração, eu acho que a gente está no tempo. E vamos lá. Deus de amor, eu quero pedir perdão para ti, porque enquanto a gente ouve uma mensagem e fica sabendo de coisas extremas que podem nos fazer sentir muito bem, porque a gente não chegou nesse nível, a gente sabe que o teu propósito para a nossa vida não é que a gente estivesse com o mínimo nível de sexismo ainda, com o mínimo nível de descompromisso com uma mensagem de vida ou morte, Senhor. Uma mensagem que quer libertar esses incels misóginos das crenças assassinas e mortíferas e satânicas deles. Mas também quer libertar as feministas radicais também. E mais, sobretudo, as liberais, Senhor, que ainda não têm entendimento maior sobre o que verdadeiramente é igualdade. Que a igualdade só pode ser encontrada, a gente sabe, acima de tudo, em ti, através, hoje, nessa terra também, do feminismo radical. Que a gente possa se comprometer a isso, se comprometer a tudo que a gente precisa nos comprometer, se comprometer esse movimento aos nossos grupos de estudos, sabe? Que a gente possa deixar de dar prioridade para tudo, menos para esse movimento. Para que a gente possa realmente ter o nosso coração, nossa mente, nossos propósitos transformados por ti, na verdade, e andar nesse caminho estreito com alegria, porque ele é a única fonte de alegria verdadeira, Senhor. É o que a gente pede e agradece, em nome de Jesus. Amém.